Bem, pela primeira vez aqui no canal eu vou mostrar algo que eu desenvolvi. Então é uma ferramenta que eu desenvolvi há mais ou menos um ano. E ela se chama Gauntlet, como você pode ver aí na thumbnail. E então vamos falar sobre ela nesse vídeo. Ela é um pouquinho diferente do que estamos habituados aí no mercado das ferramentas. E eu vou apresentar essa ferramenta diferentona para você nesse vídeo. Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônimo, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking, e hoje eu venho apresentar para você a Gauntlet. Primeiramente, eu gostaria de dizer que o código dela não vai estar disponível ainda e nem vai estar no meu GitHub, porque eu tenho que fazer diversas modificações no código para que ele fique entendível para as outras pessoas, porque eu desenvolvi ela com o propósito e então ele está com uma codificação bem pessoal e eu tenho que melhorar isso com certeza. Mas antes da gente mostrar o funcionamento da ferramenta, eu gostaria de contar o que ela é e também um pouquinho da história dela e por que ela foi desenvolvida. A Gauntlet basicamente é uma ferramenta que faz aí o nome, inclusive uma referência à manopla do infinito do Thanos, e basicamente na logo dela você pode ver que tem diversos arquivos. E basicamente o conceito é que com um instalo todos esses arquivos eles somem. A Gauntlet ela foi desenvolvida com o objetivo de esconder arquivos dentro do seu computador de uma forma que outras pessoas, outros usuários não consigam encontrar esses arquivos. Ou seja, você, por exemplo, está no seu computador da empresa e possui arquivos lá dentro que são de um âmbito que precise de uma segurança, certo? Que são arquivos sensíveis da empresa. Só que aquele computador, por algum motivo, ele é compartilhado com outro operador. Ele é compartilhado com outro funcionário que não pode ter acesso a essas informações. Então, com isso, eu desenvolvi o Gauntlet, que basicamente ele espalha arquivos dentro do computador e faz com que esses arquivos fiquem invisíveis ao usuário convencional. Então, ele basicamente pega uma pasta de arquivos e espalha todos esses arquivos para todo o seu computador. Cada arquivo vai parar numa pasta diferente e quando ele chegar nessa pasta, a pasta ficará invisível. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje num ambiente controlado. Então, eu vou executar o Gauntlet, como eu disse, eu não vou me aprofundar muito na parte de código dele, eu vou ficar realmente mais na parte de execução e demonstração do Gauntlet. E para demonstrar o funcionamento dele, eu tenho aqui basicamente essa pasta chamada F. Tá? A pasta chamada F vai ser a pasta principal. Por exemplo, eu acabei de chegar no meu computador e eu quero ver os meus arquivos. Para que eu possa ver os meus arquivos, eu tenho que executar o Gauntlet. Assim que eu executar o Gauntlet, ele vai pedir para que eu digite uma senha. Assim que eu digitar uma senha, ele vai exibir todos os arquivos nessa pasta. Essa é a pasta que o usuário vai ter acesso. E ponto. O restante das pastas são pastas de teste e eu vou explicar para vocês em breve, mas primeiro vamos executar o código para ver como ele funciona. Vocês podem ver que a pasta F está vazia, ela não tem nada. Supondo que eu acabei de chegar na minha máquina, eu vou executar o Gauntlet pela primeira vez para que ele exiba para mim os meus arquivos. Então ele vai executar, ele vai estar iniciando. A princípio a ideia do projeto era que o Gauntlet executasse junto com a inicialização do computador. E isso ainda é um objetivo. Então eu vou digitar minha senha. Eu coloquei uma senha de teste 123, nada recomendado, é claro, mas ela deu true ali. E quando eu for dar uma olhadinha, olha só, quando eu for verificar aqui, na minha pasta final, eu vou ter todos os meus arquivos que são arquivos sensíveis, certo? Arquivos, pastas, fotos, músicas, tudo aqui. Então esses são os meus arquivos sensíveis, são os arquivos que somente eu tenho acesso, e se eu errasse a senha, esses arquivos não apareceriam aqui. Então agora eu vou mostrar para vocês qual que é o ambiente de teste que eu desenvolvi para demonstrar o funcionamento do Gauntlet, beleza? E aí você vai entender o propósito do projeto e depois eu vou dizer algumas melhorias que eu ainda vou fazer nele, que eu pretendo fazer nele quando eu tiver mais tempo. O Gauntlet ele foi originalmente um projeto desenvolvido por um TCC, um trabalho de conclusão de curso de uma faculdade, mas acabou não dando certo, ele é pouco científico, ele é muito aplicável, mas é pouco científico, não tem um autor que diga que é um problema real isso, então acaba dificultando bastante o desenvolvimento de um artigo, né? O desenvolvimento de uma produção acadêmica. E por esse motivo eu não consegui fazer com que o Gauntlet virasse um TCC, mas o meu TCC atual também é desenvolvido em Python e assim que possível eu apresento eles aqui para vocês também. Então vamos lá. Eu desenvolvi esse ambiente de teste,
esse ambiente de teste que vocês podem ver aqui. E como que ele funciona, tá? Eu desenvolvi a pasta F e a pasta I. A pasta F é a pasta fim, tá? É a pasta onde você consegue ter acesso às informações. Então, é a pasta que o usuário final vai ter acesso, e somente ela. Ele não vai ter acesso a outra coisa, a não ser a pasta final. E as outras pastas são pastas de teste. Você pode ver aqui que tem a pasta D1, D2, D3 e D4. Essas pastas elas são um ambiente controlado. Tá? O que é isso? Essas pastas elas simulam todas as pastas dentro do Windows. Então é como se fosse um C2 ponto, é como se fossem arquivos e programas, como se fossem imagens, um vídeo. É uma simulação dessas pastas. Então o D significa destino. Então são as pastas de destino, certo? Então essas pastas de destino é para onde o arquivo vai. E eu também desenvolvi a pasta I. Essa pasta I se chama inicialização, que é onde inicialmente os arquivos estarão. Isso para um teste. Qual que é o objetivo do Gauntlet? Assim que o usuário liga o computador, todos os arquivos dele estão espalhados pela máquina. E quando ele digita a senha certa, todos esses arquivos vão para a pasta pessoal dele. Contudo, para a gente mostrar com uma forma mais eficaz, eu desenvolvi uma pasta I. Quando ele inicia o computador, todos os arquivos estão dentro dessa pasta I. Para esse tema, né? Para esse objetivo de demonstração, porque funcionalmente isso não será assim. Tá? Funcionalmente os arquivos não inicializarão numa mesma pasta, eles serão distribuídos pelo computador inteiro. Agora eu vou executar o Gauntlet como se eu estivesse iniciando a minha máquina, certo? Então é como se eu estivesse ligando o meu computador agora e o Gauntlet vai fazer a sua execução. Olha só, ele começa a executar e ele finaliza a sua execução. Então o computador ligou, ele já está pedindo a senha do usuário e olha só o que acontece aqui. Você pode ver que todos os arquivos que estavam na pasta inicial sumiram, porque eles foram distribuídos para as outras pastas, para D1, D2, D3 e D4, que consequentemente estão invisíveis. A olho humano, você não consegue verificar a existência dessa pasta, e se você for no painel, no CMD, e fazer um comando básico para verificação de arquivos dentro de uma pasta, você também não consegue encontrá-las. Só que essas pastas ainda existem. Então eu ainda consigo acesso a essa pasta por meio do terminal, por meio do aqui de cima da URL entre aspas, né? Por meio do caminho do Windows. Então alguns arquivos estão na D1, alguns arquivos estão na D2, alguns arquivos estão na D3 e alguns arquivos estão na D4. Então eles foram espalhados pelas essas 4 pastas e aconteceria a mesma coisa no ambiente do computador por completo. Isso, D1, D2, D3 e D4, como eu já disse, é apenas um cenário de teste e aconteceria no computador por completo. Então se por acaso um arquivo fosse parar na pasta vídeos, a pasta vídeos ficaria invisível, certo? Então o objetivo é espalhar esses arquivos para o máximo de pastas possíveis. Lembrando que quando uma pasta fica invisível, ela continua funcionando. Então, se tiver algum programa que tenha aquela pasta como dependência, ela continuará funcionando normalmente, ela só fica invisível para o olho humano, contudo, ela continua existente. Agora vamos lá para o Gauntlet, vamos digitar a senha incorreta para ver o que acontece. Então, indo aqui no Gauntlet e digitando a senha incorreta do meu usuário, ele vai dizer que a senha é falsa e ele vai fazer um processo que basicamente também deixará a pasta inicial invisível. Tá? Então a pasta inicial, como você pode ver aqui em cima, ela não existe mais. A única pasta que eu tenho existente é a pasta F. Eu desenvolvi aqui um log, tá? Nesse cenário inicial de testes, que ele diz para onde cada arquivo foi. Esse log tem texto puro, isso é um erro, eu sei, mas ainda é um protótipo. Então ele foi para a pasta, ele ficou os arquivos eles se misturaram novamente. Tá? Eles trocaram de pastas, eles se misturaram novamente e a pasta I sumiu, certo? Contudo, eu tenho um script que faz com que tudo volte ao normal, entre aspas, que é o script chamado de back, e ele executa logo no início do main do Gauntlet. Então eu vou executar aqui, ele vai voltar todos os arquivos para a pasta, ele vai verificar todos os logs e quando eu digitar a senha correta, novamente, né? Digitei a senha correta, tudo bonitinho. Tudo ficou visível novamente, pode ver
que está tudo visível novamente, o D1, D2, D3 e D4, e a minha pasta F está cheia de arquivos, que é a pasta final, né, do meu usuário. Essa é a única pasta de fato que o usuário terá acesso. Então esse basicamente é o funcionamento do Gauntlet. Ele já tem outras funcionalidades em mente, eu já tenho outras funcionalidades em mente para ele, como por exemplo criptografar todos os arquivos. Então isso é um objetivo, é fazer a criptografia de todos os arquivos e somente descriptografá-los quando eu digitar a senha correta, basicamente como um ransomware faz hoje, contudo de uma forma controlada e de uma forma correta. Então esse arquivo ele vai parar numa pasta, essa pasta vai ficar invisível e o arquivo em si será criptografado e só poderá ser lido após a senha digitada corretamente pelo usuário. Também quero fazer aí uma interface visual para esse programa, para que ele não fique nessa linha de comando Python. E ele possui outras features em mente, eu possuo outras features em mente. E esse Gauntlet, eu quero disponibilizar ele junto com o curso Python para Hackers que eu estou desenvolvendo, que provavelmente vai sair esse ano na Udemy. Então, provavelmente ele vai ser apresentado novamente lá no curso, mas é uma aula que eu pretendo deixar de graça e postar aqui no YouTube, como geralmente eu faço com algumas aulas dos cursos que eu desenvolvo. Então, provavelmente você vai ver o Gauntlet novamente esse ano, e eu espero que ele já esteja com uma cara melhor, até porque eu preciso de tempo para desenvolver esse cara, e tempo nesse ano é uma coisa que está bem difícil de ser encontrada para mim, até mesmo porque eu tenho outro projeto do TCC, que também é na parte de desenvolvimento em Python, focado em redes e segurança da informação, então é algo que ocupa bastante tempo. E basicamente esse é um script que eu desenvolvi, essa é uma ferramenta que foi desenvolvida por mim, é a primeira ferramenta desenvolvida por mim que eu apresento aqui no canal. Eu tenho outras, né? Eu tenho meus chatbots, eu tenho meus assistentes virtuais que eu também já desenvolvi e apresentei rapidamente pra caramba em alguns vídeos anteriores, como também o script que eu colaborei no desenvolvimento do DOS, né? Um script de DOS, que eu apresentei rapidamente para vocês, mas nada tão detalhado quanto o Gauntlet, e eu gostaria muito de saber aí o feedback de vocês. Então deixe o seu comentário do que você achou da ferramenta, o que você acha que poderia ser desenvolvido para ela, que é interessante. Então eu fico aí no aguardo do seu comentário, que é bastante importante para esse feedback, e em breve ela estará disponível com o código-fonte no meu GitHub, beleza? Então basicamente é isso. Essa foi a apresentação dessa ferramenta. Como eu disse, não precisa criticar fortemente, ela é apenas uma ideia, ela é apenas um esboço de algo que pode realmente se tornar um negócio legal, né? Um negócio interessante, que pode ser utilizado aí para pessoas que usam computadores compartilhados ou para alguém que só queira realmente ter uma organização melhor e mais segura dos seus arquivos dentro do seu Windows, ok? E lembrando que ela pode ser modificada para Linux tranquilamente, tá? Como ela funciona no sistema de diretórios, nada impede que um Linux utilize esse tipo de ferramenta da mesma forma. Então ela hoje é feita para Windows, é otimizada para Windows e os testes estão focados nele. Contudo, ela pode ser facilmente reutilizada no Linux com alguns comandos de troca de configuração de diretório, etc. Isso não é um problema de fato, ok? Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, deixar o comentário, compartilhar com os amigos e dar uma olhadinha na descrição, porque na descrição a gente tem os 2 cursos de segurança da informação e hack que podem te ajudar a entrar nesse mercado de trabalho, te explicando o básico sobre redes, sistemas operacionais, programação, banco de dados e ferramentas de segurança, pentest, ataque e defesa, ok? Então é isso, agora sim, tchau, tchau.